Beleza, então. Capítulo 1182 de One Piece. É o seguinte. Neste capítulo agora nós descobrimos Zaza, né? Que é supostamente uma divindade da chuva que o pessoal que mora lá em Marijoá, né? Os Tenryubito temem. E porque a chuva muito forte pode causar destruição também, né? Ok. Agora olha só. Tá ali? Bom, a parada é a seguinte. Esse ataque aqui. Tá, vou te pegar aqui. Não tá. Aqui tinha uma notinha falando que Tzitzit, se não me engano, era o nome de uma divindade asteca, certo? Esse ataque aqui, aí eles traduziram para Gazing Eclipse, tá? Beleza. Mas como aqui antes estava escrito asteca, né? Que eu sempre fiquei imaginando. Porra, a cidade de Xandora, infelizmente o nosso ensino é muito eurocentrado, então eu não sabia. Acabei nunca aprendendo direito como diferenciar Azteca, Inca e Maia, né? Mas eu sabia que era um desses impérios que tinha cidades, pirâmides, como uma cidade de Xandora, né? Aí o que que eu fiz? Olha só isso aqui, mitologia mérrica. Como o meu espanhol é básico, né? Isso aqui é a página em espanhol. Se a gente voltar para a página em português, vocês vão ver, tem bem menos, né? Olha só. E a criação, panteão, lista de deuses, acabou, né? Aí você vem para a página, você faz assim, ó, espanhol, um muito enorme, muito maior. O mito dos cinco sóis, origem do mundo, primeiro sol, segundo sol, terceiro sol, quarto sol, quinto sol, criação do homem, o nascimento de Tonatiuh, história da criação segundo os antigos Éricas, né? Os panteões, deuses supremos, criaturas maiores, menores, criaturas sobrenaturais, heróis e reis lendários, reis, guerreiros, metamorfeados, que é mudo de forma, figuras menores. E aí depois vem, né, a lugares, pode ser interessante dar uma olhada. Ok. É o que nem eu estava falando, como o meu espanhol é básico, pedi tradução automática, mas antes de passar por isso aqui, novamente, de psique, né, para poder resumir e encontrar informações rápido. Jeep, os astecas tinham divindades parecidas com os seguintes: Deus do Sol, Deus da Chuva, Deus da Floresta, Deus da Terra. Tá? São os deuses citados em Skypiea. E aí, o que o Jeep me responde? Sim, os astecas tinham divindades muito parecidas com essas, embora com nomes e características específicas da sua cosmovisão. Vou comparar diretamente. Aí é aquela coisa, né? O Oda provavelmente se inspirou em cima, não quer dizer que seja diretamente igual. Olha só, Deus do Sol, dos astecas. Huitzilopochtli, principal deus solar e guerreiro, guia dos astecas, ok? Agora perceba, Luffy é Pika, que é deus do sol e guerreiro. Mais pra frente vai ter mais coisa interessante. Guia dos astecas. Também tô na Tiu, o sol atual, que é o quinto sol. Exigia sacrifício para se mover. E a gente vai ver muito sacrifício aqui. Deus da chuva, Valok. Senhor da chuva, dos relâmpagos e da fertilidade agrícola, muito temido e reverenciado. Por quê? Porque chega um certo momento, igual o João Carvalho fala sobre, como é que é mesmo? O dossel, aquele livro Dossel das Divindades, era uma coisa assim. Chega um momento que o ser humano fala, pô, choveu, choveu legal, tá crescendo mais planta. Hã?
Então, deve ter alguém que joga água lá de cima e que ajuda a crescer planta. Deve ser um deus. Só que aí a gente sabe que torrentes de chuva, chuvas absurdamente fortes, conseguem destruir, por exemplo, plantações. Então, deus da chuva. Fertilidade agrícola, mas temido e reverenciado, né? E aí, quando a gente puxa aqui embaixo, que é o Summers falando, o que você falou, Summers, eu falei Super Summers. Da puta. Nananana, tava aqui, em algum lugar. E ainda é um bicho do sono, eu acho que é. Mas o que está feito está feito. Sobre a Gunko, taratá, taratá. Nós precisamos e a força que pode. A força que nós precisamos, a força que pode destruir, estão ambas aqui. Não desaponte o Imo. Paraná. Todo indoors. Don't let the wounded. Não deixe os feridos ficar molhados. Silva, help us tratar. Aqui. Nós fomos nascidos em um lugar tão alto que está acima das. Aquele troço branco que fica no céu. Ai, nuvem. Nós moramos acima das nuvens de chuva. Chuva vindo do céu é um terror misterioso. Depois as pessoas de Dei e de Nika, o deus Sol, era o bicho-papão mais comum que eles nos avisavam sobre. Que no mundo inferior existe um monstro chamado Deus da Chuva, que joga água no topo da sua cabeça. Agora vamos lembrar que isso aqui é a versão imaginada do Killingan sobre como seria Zaza, Deus da Chuva. Ele imagina como se fosse uma mulher, né? Aí beleza. Deus da Chuva, Zaza. E aqui nos Aztecas é chamado Tlaloc. Aí beleza. Deus da Floresta, para uma natureza selvagem. Tezcatlipoca. É um nome complicado. Em alguns aspectos ligado à noite, à terra e aos animais selvagens. E também Xiptotec, ou seja, também é deus floresta, deus da vegetação, renovação da terra e das florestas, associado ao milho e à primavera. Deus da terra, Tlautecutli, entidade monstruosa da terra, associada à fertilidade e aos terremotos. É sempre uma dualidade que existe, né? Então, o deus do sol nos dá luz, mas ele também é o deus da guerra, Senhor da chuva, dos relâmpagos, da fertilidade. Ele traz fecundidade para a terra, mas ele também pode acabar com essa fecundidade. É, Deus da floresta. E, bom, você pode entrar na floresta e morrer, você pode sair de lá vivo, né? E aqui, Deus da terra, associado à fertilidade, mas também aos terremotos. E aqui tem Quatricoi. Deus, a mãe da terra, das montanhas, da vida e da morte. E aqui é vida e morte junto. O que eu pedi? Detalhe melhor cada divindade que você citou por nome. Aí, olha só. Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra. Então, os Zabafianos acreditam que o deus do sol e o deus da destruição são a mesma divindade, só que eles ficam discutindo se ele é só de sol ou se ele é só de guerra, né? Significado do nome: Beija-Flor do Sul. E o beija-flor, beija-flores. As princesas todas de One Piece têm nomes de flores. Caramba, o Luffy vai passar a rola em todo mundo. Péssima piada, desculpa, gente. É... Principal atributo. Deus patrono dos astecas, que guiou a peregrinação que fundou Tecnoticlan, que era a capital, né, do Império
Era Azteca, imagino. Representação: guerreiro com escudo. Dardos de fogo aqui é muito interessante, ó. Vou até pesquisar isso aqui. Eu não cheguei a pesquisar mais a fundo. Dardos de fogo. Aí é que ele coloca Shu 4, a serpente de fogo, a serpente vermelha, que os gigantes não conseguem derrotar, que é a Red Line. E enfeites de pena de beija-flor. Mito principal: nasceu totalmente armado de Quatricoi, deusa mãe, matando sua irmã, Oioshauk, e os 400 irmãos Sentson, inclusive tem uma tequila que começa com isso. E os 400 irmãos Sentson Hoitznaquac. Então você vê, né, que o principal deus solar chegou aqui, desceu a espada e dados de fogo em todo mundo. Esse mito justificava os sacrifícios humanos. Como eu falei, a gente vai ver o sacrifício aqui. O sol precisa de sangue para vencer a lua e as estrelas a cada noite. Culto. Templo maior em Tecnoticlan, dividido com Tlaloc, que é a deusa da chuva, recebia corações de prisioneiros guerreiros. Tonatiuh, que é o sol atual, o quinto sol. Significado do nome: o que vai aquecendo. Função: era o deus que regia a era atual, quinta criação do mundo. Os astecas acreditavam que antes houve 4 sóis que foram destruídos. Apresentação: rosto dentro de um disco solar, com língua em forma de faca de sacrifício, Tecpatra. No centro da pedra do sol, calendário asteca, Tatonatiuh. Exigências: para que o sol se movesse no céu, era preciso oferecer sangue humano. Sem sacrifícios, o sol pararia e o mundo acabaria. Diferença entre Huitzilopochtli e Tonatiuh. Huitzilopochtli era o sol guerreiro e patrono tribal. Tonatiuh era a força cósmica do sol atual, menos antropomórfico, então ele não tinha tanto uma forma de ser humano, né, de Homo sapiens, menos antropomórfico em ação direta. Talok, deusa da chuva, deus da chuva, deus da chuva, dos relâmpagos e dos trovões. Então aqui a gente tem um combo de chuva, relâmpago e trovão. Tá? Significado do nome: que faz brotar ou néctar da terra. Representação: olhos grandes e circulares. E se a gente olhar aqui, olhos grandes, circulares. Às vezes com presas de serpente, mas a gente não consegue ver por causa da máscara. Uma máscara serpenteada, e a gente vê aqui que ela tem uma máscara, segundo a imaginação do Killingham, segurando raios e jarros d'água. Jarros d'água. Ah, a mão toda feita de água, certo? Beleza. Habitação: Tralocan, paraíso terrestre cheio de flores. Quem é que fica no local cheio de flores? Imu, dentro da sala de flores. Inclusive, depois eu tenho que ver se sala de flores faz algum sentido dentro da cultura asteca. Cheio de flores e abundância, onde iam os mortos por afogamento, raios, lepra ou doenças ligadas à água. Então é um local onde todo mundo que morreu, provavelmente por causa da culpa de Talok, vai parar nesse paraíso terrestre, Talocan. Outro no templo maior, sacerdotes pintados de preto e azul recebiam sacrifícios, especialmente crianças, é legal, né? Cujas lágrimas simbolizavam chuvas. Também nasceram montanhas sagradas como o Tlaloc, na Bacia do México. Importância agrícola, controlava as estações de chuva e seca. Sem Tlaloc, não havia milha, que é uma coisa muito importante, que é como que se imagina a criação do homem dentro da cultura asteca. Eu quero passar rapidinho. Os deuses decidiram que uma vez que havia um novo mundo, a recriação do homem era necessária para povoar a Terra. De acordo com o mito, Quetzalcoatl, e tem gente que especula que a fruta do dragão é de Quetzalcoatl, porque ele consegue virar uma
serpente emplumada e sair voando por aí. E também consegue controlar chuva e vento. Tá? Quetzalcoatl deveria ir ao submundo para recuperar os ossos humanos da última era, ou seja, a raça que foi transformada em peixe. A raça que foi transformada em peixe pelo dilúvio. Olha só, aqui é... Ah, não, isso aqui é do Sol, né? Cadê aqui o... Ah, tá aqui. Pra que isso aqui? É, não, isso é criação do homem. É. Olha lá, a raça que foi transformada em peixe pelo dilúvio. Pode ser os homens peixe. O submundo era um lugar perigoso conhecido como Mictlan, governado por Mictlantecutli, em outro submundo. O versículo a seguir é a versão de Instruir do Mechanic, do Mexic, não, História do México, e a Lenda dos Sóis. Uma vez lá, no mundo, Quetzalcoatl perguntou a Mictlantecutli e sua esposa, Mictecacihuatl, a senhora do submundo, para os ossos dos antepassados. É, não. O que eu li num livro é que o homem tinha sido feito de milho das astecas. Pode ser que o livro que eu tenha lido não seja necessariamente asteca, pode ser maia ou inca também. Eu vim para os ossos preciosos, os ossos de jade. Posso povoar a terra com eles? Mickey respondeu: Você pode tirar o que eu guardo com tanto cuidado como a condição. Eles desfilam 4 vezes ao redor do meu treino, soprando com esta concha. Vezes ao redor do meu treino. O senhor de Mictlan relutantemente deu seu consentimento e deu ao Quetzalcoatl uma casca de caracol que não tinha buracos nos dedos, mas vermes chatos criaram os buracos e as abelhas voaram para dentro para fazer o som. Quetzalcoatl teve que agir rapidamente para tomar os ossos. O senhor de Mictlan finalmente deu a ordem para os ossos se recuperarem. Mas Quetzalcoatl pensou que era um truque. Consequentemente, Quetzalcoatl começou a correr. Então, o senhor de Mictlan ordenou um poço para ser cavado no caminho do deus em fuga, caindo nele. É, tem isso. As divindades astecas, elas também têm traços mais humanos, né? Então, porra, o Quetzal simplesmente saiu correndo e morreu, aparentemente, que eventualmente revive. Quetzalcoatl eventualmente revive, mas os ossos são quebrados, e, portanto, há seres humanos em todos os... Ah, sei. Uma vez além da terra morta, juntamente com os outros deuses, ele os polvilhou com seu próprio sangue, sarando a vida. Assim a humanidade nasce da penitência dos deuses. Este dom teve que ser cancelado no sangue do sacrifício. O que mais poderia ser motivado aos antigos da morte precedida do seu reaparecimento? A morte deve ser a causa de vida? Aqui é o Tonatiuh, que é o quinto sol, né? Mais um mito que eu li no livro. Depois eu mostro o livro. Aí tá. Tezcatlipoca, deus da noite, da floresta selvagem, da magia e do conflito. Significado do nome: espelho fumegante, que carregava um espelho de obsidiana que via tudo. Apresentação: uma perna substituída por um espelho de obsidiana, listras pretas no rosto, corpo pintado de preto. Era invisível e onipresente, então estava sempre em todo lugar, mas era invisível também. Papel nas florestas. Considerado senhor dos animais selvagens, das montanhas e das florestas noturnas. Seu arquétipo era o jaguar. Mitos: rival de Quetzalcoatl, deus da luz e sabedoria. Então, é o Quetzalcoatl. É verdade, é o Tezcatlipoca que passa a perna nele. Segundo o livro que eu li. Com um espelho enxergava todos os atos humanos, unindo os pecadores com doenças ou pobreza. Também tem os conflitos e guerras. Culto: era o deus dos reis e feiticeiros. Recebia sacrifício humano, geralmente um guerreiro capturado, que por um ano vivia como imagem do deus até ser imolado.
Chiptotec, deus da vegetação, da floresta renovada. Esse seria o outro deus da floresta, né? Que encontrou esse aqui, selvagem, floresta renovada. Do milho, vocês veem que milho era muito importante para os astecas. E da primavera. Significado do nome: Nosso Senhor, o Desossado. Agora aqui é uma coisa muito interessante. Quem é que não tem carne nenhuma, tá? Entre os One Piecers, entre o Chapéu de Palha, é o Brook. Nosso Senhor, o Desossado, ou o Despelado. Aqui no caso é uma criatura sem ossos, né? Mas beleza. Aqui não é legal, ó. Representação: usava a pele de um sacrificado esfolado, simbolizando o milho que perde sua casca para germinar. Corpo dourado ou amarelo. Função ecológica: ligada à fertilidade das florestas e campos após derrubar árvores, associada ao deus das guerras floridas. Deus das guerras. Chip Totec regenerava a terra com nova vegetação. Rituais: a festa de Tlacaxiperroalidzi. Prisioneiros eram sacrificados e suas peles vestidas, onde prisioneiros eram sacrificados e suas peles vestidas por sacerdotes por 20 dias. Deus, velho. Eu já tinha lido isso antes, cara, mas. Imitando o renascimento da terra e das plantas. Importância: sem chip não haveria brotação do milho nem das árvores após as queimadas ou secas. Trautecuti, deus da terra, aspecto noturno devorador. E aqui tem Quatricoi, que é outra, a deusa mãe da terra. Esses dois aqui são ligados à terra. Tá bom. Trautecuti. Significado do nome: Senhor da Terra. Acabou. Apresentação: monstro feminino, apesar de ser Tecutri, que é senhor, apresentado com garras e mandíbulas enormes. É um monstro feminino flutuando nas águas primordiais. Às vezes sua boca é nas fissuras da terra, cavernas. Mito da criação. Após a criação do mundo, o corpo de Trautecutre foi partido para formar o céu e a terra. Das partes brotam montanhas, lagos e cavernas. Por isso ele precisa ser alimentado com sangue. Caso contrário, treme e causa terremotos. Localização. Havia um enorme disco de Trautecutre no chão do Templo Maior. Quem pisava nele simbolicamente alimentava a terra. Relação com Quatrecoe. Quatrecoe, saia de serpentes, é a mãe terra em outro aspecto. Gerador de vida e morte, patrona das montanhas. Coatepec. Aí vem Coatecoi, deusa mãe da terra, da fertilidade e da morte. Significado no nome: a de saia de serpentes. Representação: estátua colossal com uma saia de serpentes entrelaçadas. Colar de mãos e corações. Então você tem um colar com mãos e corações. Mãos e pés com garras. Ah, em uma saia de serpentes, cabeça formada por duas serpentes, cruzando jorros de sangue. Bichos astecas é foda. É. Função: deu à luz Huitzilopochtli, né? Que é primeiro o sol, deus sol da guerra. Patricoi deu à luz ao deus da guerra, deus do sol, mas também a lua, Oioshalki, e as estrelas. É a terra que concebe tudo, inclusive os deuses da guerra e da noite. Local de culto. Então vocês veem, né, que Deus é a mãe da terra, a terra é praticamente a divindade, aparentemente a divindade central dos astecas. Ah, tá. Locais de culto, principalmente o Templo Maior, em ritos ligados à fertilidade e à guerra cósmica. Dualidade. Embora ligada à terra, não era mansa. Representava a devoração de corpos na morte, necessária renovação. Então, cadáveres alimentariam de volta a terra, por exemplo, e isso torna a terra fértil novamente. Aí o que eu fiz? Essa página aqui eu passei para o DeepSeek.
dentro da sua capacidade, resuma cada sol, cada deus, cada herói e cada rei citados na página. Tá? Aqui, olha só que interessante. Os astecas acreditavam que 4 mundos existiram e foram destruídos antes do atual. Tá? Cada era é regida por um elemento e uma catástrofe. Primeiro, o Sol. Aí a gente tem 3 eras até agora que a gente sabe por causa do mural em Elbaf. Primeiro Sol. Nahui Ocelotl. Eu não sei o que é 4 Jaguar. 4 Vento. Não sei o que é 4 Chuva. O que é 4 Água, mas é. Elemento regente. Descatepoca, que é aquele deus dos reis feiticeiros. Jaguares devoraram os gigantes. Gigantes que foram comidos. Segundo Sol. Naroi e Hecate. 4 vento. Quetzalcoatl. Furacões e ventos fortes. Que foi a catástrofe que destruiu o mundo, né? Humanos se transformaram em macacos. Ah, humanos se transformaram em gigantes. Olha só. Agora eu não tinha prestado atenção nessa tabela direito quando eu li da última vez. Foi ontem, né? Humanos se transformaram em gigantes que acabaram sendo comidos pelos jaguares e Tezcatlipoca. Eles se transformam em um jaguar. Ok. Isso explica os gigantes dentro de One Piece. Segunda catástrofe, furacões e ventos fortes, feitos por Quetzalcoatl. E os humanos se transformaram de gigantes que foram comidos, se transformaram em macacos. Monkey D. Luffy, Monkey D. Dagger. Vamos ver. Catástrofe, chuva de fogo, né? Feito por Tralok, que é a deusa da chuva. Peraí, mas Tralok então fez deusa da chuva. Não foi água, foi fogo. De fogo. Ih, caralho. De fogo. E os humanos se transformam em pássaros. Aí aqui a gente tem a catástrofe, dilúvio, que segundo o que a gente sabe do Vegapunk, teve um dilúvio, é por causa disso. Será que é pesquisar? Deus azteca da água, rios, mares, tempestades e batismo. Iniciada como aquela que veste uma saia de jade. Associada à fertilidade e proteção no pátrio, simbolizava a água de nascente riacho, governando o quarto sol, o mundo interior e sendo casada com o deus da chuva. Então Tlaloc é um homem, segundo os astecas, né? E aí a gente tem a esposa que é a Calquiu, caramba, Calquiutricui, ok. E a Calquiutricui, ela invoca um dilúvio e os seres humanos se tornam peixes, homens peixe, tá? Finalmente, última catástrofe. E se o Oda leu isso aqui, será por terremotos? Será que eu vou criar One Piece? A gente sabe que One Piece é uma coisa que pode salvar e destruir o planeta Terra. Bom, o Blue Star, na verdade, né? É um mundo de One Piece. Então, aqui, catástrofe. Será por terremotos, feito por Nahui Olin. Pesquisar Nahui Olin. Do Nahuatl, 4 movimentos ou 4 tambores. Conceito central na cosmologia azteca méxica. Representa a transformação, o equilíbrio dinâmico e a totalidade do universo. Tá? Frequentemente simbolizado por uma flor de 4 pétalas. Representa o centro do universo, onde convergem o Sol, a Terra e o submundo. Significado cosmológico. Na Rua Lin indica o quinto Sol, a era atual, resultando da combinação dos 4 pontos cardeais e o centro. 4 pontos cardeais e o centro. E qual que é a bandeira do governo mundial? Tá, 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 tá. Um ciclo de contínuo movimento e renovação. Flor de 4 pétalas. Nossa Senhora de Guadalupe.
Aqui já estamos pulando para o catolicismo. Na tradição católica, esta flor é representada na túnica de Nossa Senhora de Guadalupe, exatamente sobre seu ventre. Para os astecas, simbolizava o lugar onde Deus habita. Então, o útero, no caso, é onde Deus habita, o verdadeiro Deus por quem se vive, sendo que ela traz o Criador em seu ventre. Conceito de vida representa a busca pelo equilíbrio e harmonia. De vida representa a busca pelo equilíbrio e harmonia, mesmo no meio das lutas e mudanças da vida. Nota sobre distinção: não confundir Nahui Olin, Carmen Mondragon, uma artista, pintora e poeta mexicana do século XX, conhecida por sua erótica crítica por desafiar as normas sociais da sua época. Ok. Então, vai ser tudo refeito. Se isso aqui for o que Oda vai levar, né, em conta, a Royolin de quinto sol, a era atual, resultando da combinação dos quatro pontos cardeais e o centro, um ciclo contínuo de movimento e renovação. Representa o centro do universo, onde convergem o céu, a terra e o submundo. E vai transformar tudo, equilíbrio dinâmico, a totalidade do universo. Rapaz. E aí vai ter um monte de terremoto pra caralho. E dos peixes, os humanos se transformam na humanidade atual, criada por Quetzalcoatl. Ok, principais divindades organizadas por hierarquia. Então, igual a gente vê aqui, né? Tem os deuses supremos, criadores, maiores, menores. Deuses supremos, dualidade criadora. O Meteotra. A gente tem o Meteotri, Senhor 2. Senhor 2, Senhor 2. O Metecutri, que é o elemento masculino da criação, Senhor da alegria e da bondade. O Messihuatra, elemento feminino da criação, deusa da fertilidade e da vivificação. E aqui os deuses criadores, né? Então tem aqui o primeiro deus Sol, que é o Huitzilopochtli, que já falou da esquerda, deus solar, da guerra e patrono dos mexicas, representa o Tezcatlipoca azul. Tezca... Perfumegante, é uma das divindades centrais e mais poderosas da religião. Ah, é. Tezcatlipoca azul. Peraí, mas então Tezcatlipoca muda? Tezcatlipoca. Não entendi. Beleza. Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, deus do vento, Hecate, quem que é Hecate? É só o nome de vento. É Hecate, o deus asteca do vento, e uma manifestação de Quetzalcoatl, conhecido como Hecate Quetzalcoatl. Ele é uma divindade criadora central na mitologia mesoamericana, associado ao alívio da chuva, fôlego da vida e à movimentação do quinto sol. Os aspectos de Hecate. Representação, frequentemente representado com uma máscara bucal vermelha em forma de bico de ave, semelhante a um pato, para soprar o vento. Seus templos eram tradicionalmente circulares para reduzir a resistência do vento. Ah, interessante. Pensava até na... Um exemplo notável foi encontrado no metrô Pino Soares, na cidade do México. Eu bem me lembro, a cidade do México é a maior cidade do planeta Terra, inclusive. Mitos. Segundo o estudo do Mexicolore, é o deus que trouxe o movimento ao Sol e à Lua na criação. Dualidade. Ele personifica o vento, trazendo tanto a chuva benéfica quanto o ar que as pessoas respiram. A figura é frequentemente retratada em códices, como o códice Echevarri-Mayer. Suas representações podem ser exploradas em plataformas como Google Arts e Culture. Eu pesquisei aquela rua. Ah, ele nasceu aqui matando sua irmã.
Tá? Aí beleza, Quetzalcoatl, um dos deuses criadores. Então aqui a gente tem o deus do sol, deus do vento, o Tezcatlipoca, que seria em tese o deus da floresta, ele tá ligado à floresta, deus da noite, da tentação, da destruição e da furtividade. Inclusive é capaz que isso aqui, o Tezcatlipoca seja a inspiração do Baba Negra, imagino. E o Xiptotec, Nosso Senhor Despelado, deus da primavera, da vegetação e da vitória, que também é o deus da floresta. Aí vem deuses maiores. Tonatiuh, que é o sol. Traloc, deus da chuva. Caltricui, que é deusa dos mares, né? Esposa de Traloc, senhora do quarto sol. Quatricui, deus da terra, mãe do primeiro sol, mãe da lua, das estrelas. Vamos ler o da lua logo depois, que pode ter alguma coisa interessante. Oiô! Talque é a deusa azteca da Lua ou da Via Láctea, conhecida por sua representação como uma figura desmembrada. Caralho. Simbolizando a derrota da noite pelo Sol. Que é o Huitzi, que é o primeiro Sol. Liderou seus irmãos, os 400 deuses estelares, contra sua mãe, Quatricui, mas foi derrotado e desmembrado por seu irmão, deus da guerra. Principais aspectos de Coyolxauhqui. Significado do nome. Em Nahuatl, esse significa a que se veste de sinos. Aí a gente tem várias simbologias de sino em One Piece, né? Ou face pintada com sinos, referindo-se aos pequenos sinos de ouro que ela usava no rosto. O mito do desmembramento. Segundo a lenda, ao saber que sua mãe Quatricu estava grávida de Huitzi, ou foi Eushal que liderou seus irmãos para matá-la. No entanto, Huitzilopochtli nasceu totalmente armado, matando e desmembrando Oio, jogando seu corpo no Monte Coatepec. Apresentação monolítica. A descoberta de sua imponente pedra esculpida em fevereiro de 1978 no Templo Maior de Tecnotitlan, foi um marco na arqueologia mexicana. O monólito mostra o corpo desmembrado em um formato de disco, frequentemente com marcas nas bochechas e um cinto de caveiras. Hum... Localização. A pedra foi encontrada na base do Templo Maior, representando o momento do mito em que seu corpo é lançado da montanha, reforçando a simbiose entre o templo e o Monte da Serpente. O mito de Coio representa a vitória diária da luz sobre a escuridão e é uma figura central na compreensão da cosmologia e da arte ritual azteca. Ok. Tem aqui a Coio, deus da lua. Nanahuatzin, deus humilde que sai. Ah, sim. Eu li a história do Nana virando o Quinto Sol. Depois ele passa a chamar Matiu. Deus humilde que se sacrificou no fogo para se tornar o quinto sol. Tlazolteotl, deus da luxúria dos prazeres sexuais, mas também da purificação do perdão. Xochipilli, deus do amor, das artes, da dança, da música e dos jogos. A gente tem um deus da música, One Piece, aparentemente. Só falta o, só falta o Oda fazer isso no mangá para poder ser canônico, original, verdadeiro, né? Mas ele também seria o deus do amor, das artes, da dança, da música e dos jogos. Ok. Joshi Quetzal, deusa da dança das flores e das mães jovens. Mictlantecuhtli, senhor do Mictlan, inframundo dos mortos. Mictecacihuatl, senhora do inframundo, esposa de Mictlantecuhtli. Xolotl, deus do fogo, do raio, dos gêmeos, das deformidades. E o sol pelo inframundo.
Então a gente tem Deus do fogo, hein? Trolota. Deus menores e grupos é os Sanson Tototim, 400 coelhos, deuses do pulque da embriaguez. Tsitsimimi, aqui. Era esse aqui que é o nome do ataque. É mais ou menos isso, né? Tsitsimimi, eu lembro que começava com Tsitsi. Tá mais aqui em cima. Que ataca. Tá? Ah, demônios estelares da escuridão que atacam o sol durante os eclipses. Gazing Eclipse. Gazing é observar, né? Então, o eclipse da olheira, do olhado, a gente tem esse monte de olho aqui no Halo do Jemu. Traloque, filhos auxiliares de Traloque, né? Que é deus da chuva, que também vivem em Tralocan. Ó, vamos ver, heróis e legendários. Reis. Teacatre, Topiltzin Quetzalcoatl, mítico rei sacerdote da cidade de Tolan. Roemac, último rei de Tolan, herói que venceu Tezcatlipoca no jogo de pelota. Ó, venceu o deus da escuridão numa partida de futebol. Guerreiros históricos, guerreiros heróicos. Tepostecatl, herói de Tepostlan, filho de Quetzalcoatl, matou o gigante Xochicalcatl. Eu tô ficando bom ali, não. Copil, filho da feiticeira Malinal Xochitl, conspirou contra os mexicas e teve seu coração arrancado. Diz a lenda que de seu coração nasceu um nopal. Um nopal. Do que é isso? Ah, parece com cacto. De benefícios do nopal. Tá. Diz a lenda que do coração de Copil nasceu um cacto onde uma águia devorava uma serpente. A águia devorava uma serpente. E alguns teoristas, eu acho que era o O'Hara, ou então. Acho que foi o O'Hara. Falando sobre como lá em cima existia. Lá em cima da árvore Yggdrasil, né? Da mitologia nórdica. Vivia uma águia absolutamente gigante e que nas raízes vive o próprio Nidhogg, né? Roendo as raízes da árvore dos mundos. E ele começou a encontrar esses dois por causa da teoria do Ratatoskин, que inclusive agora nesse capítulo foi confirmado que o nome do esquilinho, Agni, aqui ó, é, esquilo, fruto do esquilo, modelo mítico, tipo mítico, né? Modelo esquilo de gelo, Ratatorsk. Tá? É, aqui eu. Caralho, agora eu já nem sei mais onde é que eu tava. Ah, isso. E aí vocês veem que aqui na cultura azteca também tem uma águia lutando com uma serpente. Símbolo da fundação de Tecnotitlan. Figuras metamorfoseadas em vulcões. Então, figuras que se transformaram em vulcões. Lenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Popoca, guerreiro que, ao encontrar sua amada morta, se sacrifica nos deuses. Transformado no vulcão Popocatépetl. Iztaccíhuatl, princesa que morreu de tristeza ao acreditar que Popoca havia morrido. Tomada no vulcão Iztaccíhuatl, mulher branca, princesa que morreu de tristeza. Ó, capaz que Shakespeare então não tenha sido original não, viu? Figuras menores. Cox Cox, primeiro homem mortal criado no segundo sol. Shostri, primeira mulher mortal criada no segundo sol. Tata e Nene, um casal desobediente que foi transformado em cães por Tezcatlipoca. É, é isso. Então vocês veem que eu tô achando que todas as divindades de One Piece vão vir da cultura azteca,
né? Não vão ser necessariamente iguais à cultura azteca, né? Mas a base da coisa toda. Ok, o Xolotl, por que que eu tinha pesquisado você? Uma figura central na mitologia azteca, conhecido como deus da transformação. Ah, deus do fogo, por causa disso. E do relâmpago, né? Ah, frequentemente associado ao pôr do sol e ao submundo. Irmão gêmeo de Quetzalcoatl, Xolotl guiava as almas dos mortos em sua jornada perigosa para Mictlan, famoso por ter se disfarçado de salamandra, axolote. Para quem não sabe, axolote é isso aqui. Axolote. Aqui. É, você já deve ter visto imagem, vídeo. É assim. Ah, famoso por ter se passado de axolote. Para evitar o sacrifício, unindo o reino espiritual ao animal. Reino espiritual ao animal. Pode ser daqui que vem a ideia de hack. Uniu o reino espiritual ao reino animal. Quais aspectos de Xolotl? Deus cão, frequentemente representado com cabeça de cachorro, associado à raça Xoloitzcointli, guia do submundo. Protegia o sol durante a noite e guiava os mortos. Transformação. Para fugir do sacrifício, transformou-se em milho, agave, de agave que se faz tequila. Finalmente, no anfíbio axolote. Mito. Irmão de Quetzalcoatl, ajudou a recuperar os ossos humanos, que a gente leu mais cedo, para a criação da nova humanidade e representação. Pode aparecer como um homem-cão, esqueleto ou com pés invertidos. Ó, qual que é mesmo o nome daquela lenda daqui do Brasil? Tem os pés invertidos e protege a floresta, esqueci agora. Ok, pode parecer como um esqueleto também, né? Mas então, isso aqui é resumo de psique, né? Se eu parar para ler isso aqui tudo, eu devo encontrar outras coisas interessantes. Agora, já imaginou se cada fruto de aba, na verdade, nasce da habilidade de um desses aqui? Olha lá, esse aqui, por exemplo. Descazoncatler, quilos espelho, espelhos, ontre cabelos. Ah, Tomiwa, não, Iau, nosso trigo de milho, Totecatler, Wearer, morador de Tecatler. Criaturas sobrenaturais, Acirroatame, mulheres de água. Entidades de ginecoforma, ou seja, formato com fundo de peixe, contido com protetores do mar. Peraí, deixa eu ver o que exatamente é ginecoforma para não falar besteira. Não, formato, formato, ginecoforma. Não é ecofobia também. Medo intenso e irracional e persistente de mulheres. Ginecofobia. Existe. Rapaz. Forma. Significado. Será que é uma palavra inventada? Não. 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 Forma. Aham. Mulher ou feminino. Ok. Utilizado como prefixo. Então em formato de mulher. Interessante como é que- Entidades em formato de mulher com fundos de peixes. Fundo de peixes, ou seja, provavelmente a parte de baixo, mantidos como protetores do mar, rios e outros corpos de água. Eles eram parentes da deusa Apalcihuatl, que era seu líder de Tezcatlipoca. Nos mitos diz-se que alguns Acirhuatlamer ajudaram o deus Errecatecutli a atravessar o mar para chegar à casa do sol e trazer música. Olha só, trazer música para os homens. Então a música ficava na casa do sol e essas Acirhuatlamer ajudaram a ir lá e catar a música e trazer para os homens. Mas é isso, né? Esse vídeo deve ter ficado longo pra caramba.
Até depois.